Bom, você já viu aí qual é o primeiro passo para fazer uma resenha, que é você ler alguma obra. Não precisa ser um livro, né? Nem sempre a resenha é a partir de um livro. Mas você não pode fazer uma resenha de um filme se você não tiver assistido, se você não tiver, vamos dizer assim, visto esse filme, tá? Então, geralmente, as resenhas acadêmicas que você vai precisar fazer aí para entregar na faculdade, entregar aí no seu curso, você vai precisar ler a obra que o professor indicou, tá? É impossível você fazer essa resenha, você, vamos dizer assim, abordar todo ali o conteúdo, sem você ter lido essa obra. Porque geralmente isso aí que acontece. Me ensina uma forma de fazer uma resenha sem eu ter lido um livro que fica a resenha ótima. Então isso aí não tem como acontecer, tá? A não ser que alguém que entendeu muito bem a obra, muito bem mesmo, ele tenha lido e te conte detalhe por detalhe ali o que tem naquele artigo, o que tem naquele livro científico. Aí a partir daí, então você precisa confiar nessa pessoa também, né? Ter mentido pra você. Você vai construir a sua resenha, mas não tem outra forma a não ser ler. Então a primeira coisa é você ler a sua obra, tá? Segunda coisa é começar a fazer a sua resenha. Então você leu, você entendeu, você vai começar a fazer aí a sua análise. Que a resenha na verdade é uma crítica, uma análise não é apenas um resumo. Claro que você vai colocar algumas partes da obra, algumas características, as partes mais importantes, mas isso aí construindo a sua crítica, tá? A sua avaliação daquela obra que você leu. Bom, vamos supor que nós vamos fazer uma resenha desse livro. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, como que eu começo essa resenha? Eu já li a obra, eu já tenho ali um resumo, já tenho em mente mais ou menos o que eu tenho da obra. Então, como que eu vou começar? Eu vou começar fazendo uma crítica, tá? Mas eu vou começar apresentando a obra, o livro que eu estou resenhando, um artigo, alguma coisa assim. Então, a resenha também, o título da resenha, nem sempre é o título da obra que você leu, tá? Que você viu. Então, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu posso colocar outro título, como A Ironia Cortante, a obra-prima de Machado de Assis, alguma coisa assim, tá? Então isso aí seria o título da minha resenha. E eu começo no primeiro parágrafo da seguinte forma. No livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, o autor Machado de Assis cria uma narrativa totalmente diferente de todas que já foi vista na literatura, tá? Então já estou, de certa forma, fazendo uma crítica, uma narrativa diferente. Tá? E a partir de então eu começo a fazer essa análise. Ao começar a obra apresentando um personagem pela sua morte, o autor traz uma inovação, não começando tradicionalmente pelo nascimento das personagens, pelo nascimento da pessoa que vai ser contada a história, e sim pela sua morte. Nisso podemos conhecer, ou podemos perceber a ironia cortante que vai conduzir todo o livro. Então nisso aí eu já estou fazendo uma certa crítica, uma certa análise da obra também, tá? Que é uma certa obra irônica. Por quê? Porque ao ele contar de forma a partir da morte, ou seja, a pessoa que morreu já não está mais preocupada com nada. Já está, que foi, que deu. Então o que viveu. Então a partir disso aí, ele poderia analisar os personagens, como é feita no livro, de uma forma totalmente mais aberta, mais crítica. Como se fosse, ao invés de contar um autor, um personagem que estivesse contando a sua vida, tá? Então isso aqui eu estou fazendo a crítica do livro. Então eu vou conduzir essa crítica, né? Vou falando. Durante os capítulos do livro, nenhum personagem escapa à crítica do autor. Nenhum personagem é totalmente bonzinho, nenhum personagem é totalmente santo. Esta obra faz parte da literatura realista no Brasil, aí eu já estou apresentando um contexto mais amplo, né? Ela quem dá início a toda a literatura realista que vai se suceder depois. É claro que aqui no Brasil, né, que na Europa e em outros países, obras realistas já existiam. Então vou conduzindo aí toda a crítica da obra que eu li, tá? E no final eu faço ali uma conclusão, tá? Por exemplo, posso dizer, pode-se perceber, ou a análise do livro leva a tal situação. Por exemplo, a análise do livro leva a uma descoberta da psique humana, ou vamos assim, dos mais profundos sentimentos humanos, em que nenhum personagem é deixado de lado seus sentimentos, suas intenções, na verdade qual a intenção que ele fez aquela ação, tudo isso aí fazendo parte da obra, tá? Então essa é a forma de a gente fazer uma resenha passo a passo. Então espero que vocês tenham entendido, tá? Eu dei uma resumida aqui, uma explicação de como você fazer aí a sua resenha,
ok? Então a primeira parte você vai ler o livro, a segunda parte você vai, vamos dizer assim, ter uma síntese, ter uma noção aí do que você vai falar na sua resenha. Iniciar colocando, apontando a obra que você vai resenhar, né? O nome da obra, o nome do autor e tal, e aí conduzir a sua resenha. Lembrando que você é livre, essa liberdade tem uma certas delimitações, tá? Porque você não pode também fazer uma crítica vazia. Eu acho que o autor viajou nessa parte, eu acho que o autor... Não, você vai criticar dentro ali dos limites da crítica textual, ok? Então isso aí é a forma de a gente estar fazendo uma resenha. Eu espero que tenha ajudado, né, para quem está aí desesperado, principalmente agora no final do ano, fazer aquelas resenhas aí daqueles livros que você lê e talvez não entenda muita coisa, mas se não entendeu, sinto muito, vai ter que ler de novo o livro. Não entendeu? Lê mais uma vez aí, tenta reler os parágrafos e tal, você vai entender completamente, tá? Então se inscreva aqui no nosso canal, se tiver alguma dúvida de português também, manda pra gente aí, que na medida do possível a gente vai estar fazendo um vídeo respondendo a sua pergunta, ok? Então, até mais, valeu!